Já foi aí direitinho? Já foi para vocês? Já, professora. Sim. Beleza. Né? Então, fizemos a nossa revisão de eletroquímica, falando sobre eletrodo, potencial de eletrodo, diferença de potencial, né? Potencial, eletrodo de referência, né? Enfim, né? Pilhas, eletrólise, representação e UPAC, semi-reação de redução, de oxidação, equação global, equação iônica essencial, né? Toda aquela revisãozinha. E aí entramos na termodinâmica da eletroquímica, onde a nossa relação fundamental é ΔG igual a menos NF ΔE. Isso permite uma série de coisas e culmina na equação de Nernst, que nos dá a possibilidade de prever o potencial de um eletrodo em equilíbrio em qualquer condição de temperatura, pressão e concentração, tá? E agora, né, a partir disso, a gente viu uma grande aplicação, né, que permite relacionar a diferença de potencial medida, né, com propriedades termodinâmicas, tipo ΔG, ΔS, ΔH, né, para uma reação redox. E agora uma aplicação muito, muito prática, né, que é a titulação potenciométrica. A gente sabe muito bem que titulação é o nome que se dá às técnicas que permitem determinar o título, ou seja, a composição quantitativa, a concentração de uma determinada amostra. Eu posso fazer isso de várias formas, né? O mais básico do básico é por meio de uma titulação colorimétrica, onde eu tenho ali no meio uma certa espécie, né, que reage a partir de um certo excesso de titulante. Né? Eu tenho titulado, analito, a espécie, né, para a qual eu quero determinar a concentração, né? E aí trabalho com uma outra espécie chamada titulante, que vai, né, reagir com o analito, e a partir do momento que a reação se completa, um pequeno excesso do titulante provoca uma modificação visual no meio, e com isso, então, eu consigo fazer, né, uma relação estequiométrica que me permite determinar a concentração do analito. Mas notem que é preciso um pequeno excesso para que eu tenha essa resposta visual, e a partir daí eu faça, então, o meu cálculo, levando em consideração a quantidade adicionada de titulante. Né? Então, os métodos de titulação por cor, né, por origem, né, fundamentalmente, eles precisam que um erro aconteça para que eu determine, né, o meu volume de viragem, né, o meu ponto de viragem, e a partir dali eu faça, né, a análise quantitativa. No caso da titulação potenciométrica, o que a gente faz é a medida do potencial do meio em função da adição de titulante. Né? E esse potencial vai variando gradualmente até que ele passa por uma variação muito brusca, né? Quando a gente termina, completa a reação, e a partir desse momento, dessa passagem brusca, né, desse valor medido, eu consigo determinar o volume de equivalência e não o volume de viragem. Né? Então, aqui nesse slide de início, a gente tem exatamente, né, um esquema básico, né, necessário para que se realize uma titulação potenciométrica. Eu tenho aqui o meu analito, preciso de um eletrodo de trabalho, work electrode, né, que vai, né, responder às variações de concentração do meio. Né? Obviamente, esse eletrodo de trabalho conectado ao eletrodo de referência, e aí o eletrodo de referência com seu potencial constante, né, permite que eu faça uma leitura de diferença de potencial somente por conta da mudança da composição do meio, em função da adição de titulante. Então, conforme eu adiciono o titulante, né, eu vou medindo esse valor de diferença de potencial, que muda porque o meio muda, e vou tabelando isso, vou grafitando isso. Olha, conforme o titulante adicionado, o potencial vai mudando, 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 e depois ele passa por um valor nada a ver, e depois continua a mudar de maneira discreta. Né? Essa mudança, né, no valor do potencial medido define aí uma passagem, né, uma transição. Né? Então, isso aqui só pode corresponder, né, à situação onde a reação se completa e, a partir daí, eu tenho um novo meio, né, que está sendo formado pela adição contínua de titulante. Notem que, né, o ponto que eu determino por meio desse gráfico não tem erro nenhum, né? O que eu tenho que fazer é medir com cuidado esse potencial ao longo do meio.
Minha titulação, né, por meio de pHmetro, é um exemplo de titulação potenciométrica. Né? Então, eu tenho um vídeo na playlist, né, explicando o porquê que um pHmetro tem tudo a ver com a eletroquímica. Como funciona um pHmetro? Né? Quando vocês fazem uma titulação por pH, é um gráfico assim que vocês obtêm. Vai medindo o pH até que dá aquele salto, e aí você determina aquele ponto de inflexão, né, relativo ao ponto de equivalência. Da mesma forma aqui. E o eletrodo de pH tem tudo a ver com eletroquímica. O princípio de funcionamento dele tem a ver com uma diferença de potencial que é transformada em concentração, que é transformada em valor de pH. Tá? Então, sugiro que vocês vão lá no canal, na playlist Físico-Química 3, e acessem esse vídeo, né, do pHmetro, para vocês entenderem o que ele tem a ver com a eletroquímica. Mas, voltando para a potenciométrica, o princípio é básico. Né? Eu continuo tendo que adicionar titulante, obviamente, ao meu analito, e a minha medida tem que refletir a variação de composição do meio. Para isso, eu utilizo um eletrodo sensível ao meio, junto com o eletrodo de referência, e meço ao longo da minha adição a diferença de potencial, até observar o valor da inflexão que corresponde ao ponto de equivalência, tá? Então, características dessa titulação. Permite obter o ponto de equivalência da reação entre titulante e titulado com exatidão, não depende de cor. Dispensa o uso de indicadores e exige a utilização de métodos gráficos ou matemáticos. Então, precisa de um método gráfico, né, um ajuste de dados, enfim, método gráfico, matemático, para que eu possa fazer a determinação desse ponto exato de inflexão, que é o ponto de equivalência. Tá? Então, dispensa o uso de indicador colorimétrico, mas exige um método gráfico, óbvio, né? Comumente se utiliza o método da primeira derivada, que tem uma exatidão intermediária. Pela primeira derivada, a gente determina a inflexão, né, o ponto, né, de inclinação máxima, e aí a gente relaciona o volume com esse ponto de inclinação máxima ao volume de equivalência. Características. Utilizam-se dois eletrodos, um de trabalho e outro de referência, conectados a um voltímetro para a medida do potencial do meio em função do volume de titulante adicionado. Na verdade, a gente faz, né, a gente mede uma diferença de potencial, né, que como qualquer diferença, né, claro, tem que ser uma coisa menos a outra. Né? Então, por exemplo, né, se eu conecto, né, o eletrodo, né, o polo positivo, né, na referência negativo, no eletrodo de trabalho, e o valor do visor fica positivo, eu conectei certo. Com isso, eu consigo determinar quem é cátodo e quem é anodo, tá? Então, assim, isso tanto faz. Na prática, você pode conectar de qualquer forma. O importante é você pegar o valor medido e ver a inflexão. Mas, em tese, né, a maneira correta de conectar um voltímetro é, né, conectar de forma a ver no visor um valor positivo. Então, eu tenho lá eletrodo de trabalho e referência. Vou conectar o voltímetro. Se o valor que eu leio aqui está negativo, o que eu preciso fazer? Inverto, né? Boto esse terminal para cá e boto o outro para lá, e o valor fica positivo. E aí tá ok. Aí eu vou adicionando, medindo, grafitando. Adicionando, medindo, grafitando. Né? Na verdade, isso é feito automaticamente. Essas coisas são acopladas a computadores, né? Os valores são medidos, já são alimentados no software, o gráfico já vai sendo formado. Enfim, a gente tem uma resposta bem automática, né? Fazendo na prática, no laboratório, a gente coloca o nosso voltímetro, bota o meu notebook do lado, a gente vai medindo sei lá, de 0,3 a 0,3 ml e vai anotando, vai fazendo o gráfico, né? Dá para fazer também. Né? Então, voltando, o valor medido é uma diferença, né? E aí eu posso muito bem explicitar o valor do meio, né? Por exemplo, se a ΔE é referência menos trabalho, né? A ΔE é referência menos meio, porque o trabalho, é tudo de trabalho, reflete a composição do meio. Eu posso muito bem isolar esse potencial do meio, né? E fazer o gráficozinho, né? Do potencial do meio versus o volume, por exemplo, tá? Ou então eu pego até mesmo o valor medido, né? O potencial medido versus o volume, tanto faz. É importante determinar o ponto da inflexão, tá? Notem aqui que o eletrodo de referência tem um valor constante de potencial, por isso ele é chamado de referência, e
o potencial do meio varia, né? Por isso o potencial medido varia. Outra coisa, tem vários vídeos no canal sobre eletrodos de referência. Isso é importante, né? Compreender o que é um eletrodo de referência, como eles funcionam, né? Tem questões resolvidas. Então, não dá tempo de fazer tudo, mas vocês têm materiais, né, que permitem entender isso. É importante, tá? Quando o eletrodo de referência é conectado ao terminal positivo de trabalho negativo, geralmente o visor do aparelho mostra um valor positivo e essa é a forma correta de ligar. Então, geralmente, quando a gente coloca o positivo na referência e o negativo no trabalho, já é essa posição certa do voltímetro, mas não tem problema nenhum. Se o sistema não se comportar dessa forma, inverte até que o visor fique positivo, para que a gente leia medidas positivas, né, e faça o nosso gráficozinho, tá? Através do gráfico do potencial do meio versus o volume de estimulante adicionado, né, a chamada curva de titulação, mediante a aplicação do método da primeira derivada, a gente determina o ponto de equivalência, na verdade, o volume de equivalência da titulação. Né? Então, está aqui. Né? Vamos supor que eu tenha, né, esteja fazendo uma titulação potenciométrica e esteja coletando, né, o potencial do meio em função do volume. Tenho aqui, né, os meus dados. Né? Vou lá, adicionando até mais ou menos 100 ml, o negócio variou de maneira discreta. E a partir de 100 deu um salto, né, e foi para uma outra região de potencial. Né? Esse ponto de inflexão diz respeito ao ponto de equivalência. A partir dele que o meio assume aí outra composição. Né? Antes desse ponto, o meio reacional, o analito titulado, né, tinha uma composição meio que assim, né, relativa a uma mesma situação. A partir desse ponto, o meio já tem outra composição, relativa a outra situação, por isso uma outra região de potencial. Veja, aqui no início eu estou com potencial variando entre 0,6 e 0,8, né? Enquanto o meio tem uma certa composição, né, eu estou nessa faixa de potencial. A partir de um ponto limite, né, eu passo para uma outra composição bem diferente, onde o potencial varia entre 1,6 e 1,8, tá? Então, eu entendo que esse ponto de inflexão é justamente um ponto limite, onde a reação se completa, né? E aí, fazendo a primeira derivada, ou seja, a variação do potencial com o volume, o que é a derivada? D de Y, D de X, né? É a variação, a inclinação, né? Então, a variação do volume, do potencial com o volume, tá aqui, ó, D de Y, D de X, né? E eu vejo que, né, ali em 100, né, eu tenho um ponto máximo, né? Esse ponto de maior inclinação, né, corresponde ao volume de equivalência, segundo esse método da primeira derivada. Né, o ponto de inflexão é relacionado ao ponto de inclinação máxima e o ponto de inflexão é relacionado ao ponto de equivalência, logo ao volume de equivalência, tá? Vamos ver como exemplo aqui. A titulação potenciométrica de uma amostra contendo ferro 2, utilizando solução padrão contendo sério 4, e um eletrodo de referência de platina, né? Desculpa, um eletrodo de trabalho de platina e um eletrodo padrão de referência de prata, cloreto de prata. Esse eletrodo de referência padrão tem potencial constante, não é ele que vai monitorar o meio, ele é só um valor para que eu determine uma diferença de potencial. Quem vai monitorar o meio é o eletrodo de platina. Né? O que significa monitorar o meio? Né? O meio, né, passa por variações de concentração com a adição do titulante. E essa variação de concentração tem, né, mostra uma variação no potencial que é medida a partir do eletrodo de platina. Então, ele é o eletrodo de trabalho, e o eletrodo de referência, no nosso caso, é o eletrodo padrão de prata, cloreto de prata, tá? Então, características. A primeira coisa é entender a reação entre titulante, que no caso, né, é a solução padrão contendo íons de série 4, e titulado, que é o nosso analito, que é a solução com concentração de íons ferrosos desconhecida. Né? Eu não sei qual é a concentração de íons ferrosos, mas eu tenho uma solução padrão, né, contendo íons série 4, que pode reagir com essa solução, né, e a partir da determinação do volume de equivalência, eu consigo relacionar a quantidade de ferro 2 à quantidade de sério 4 que foi utilizada. Né? Como é que se faz a determinação do título? Então, pela relação estequiométrica, ó, o número de mols
de íons sério 4 adicionado, né, é exatamente igual à quantidade de ferro 2, né, para a reação se completar. Quando a quantidade de sério 4 adicionada é igual à quantidade de ferro 2 presente, a reação se completa. A partir desse ponto, eu tenho um excesso de sério 4, tá? Então, essa é a minha relação estequiométrica molar. Número de mols de sério 4 adicionado igual a número de mols de ferro 2 presentes, né? Como é que eu posso relacionar o número de mols, a concentração e o volume, né? Se eu tenho uma solução padrão de série 4, obviamente eu tenho para ela uma molaridade, né? E ao longo da destilação eu consigo determinar o volume de equivalência. Então, esse MV eu posso relacionar ao número de mols, né? Então, MV da equivalência, né, para o sério 4 é igual a MV da amostra para o ferro 2. Isso é o que eu quero saber, né? O título da minha solução, do meu analito. Isso é conhecido para mim porque eu defino o volume de amostra a ser analisado, né? Isso também é conhecido porque eu tenho uma solução padrão e isso é determinado pelo método gráfico da titulação potenciométrica, tá? Então, conhecido, determinado no meu experimento, conhecido e determinado por cálculo, para que eu saiba o título do analito. Vamos entender, né? Então, aqui, antes de entrar nisso daqui, na prática, monto meu sistema, vou adicionando, pegando o potencial, grafitando, o computador me dá o ponto de inflexão, volume de equivalência. Acabou, né? Achei o volume de equivalência, vou lá na relação estequiométrica, determino o título. Acabou, né? Mas, né, fazendo uma avaliação do que é, né, da composição do meio ao longo da adição titulante, para entender o porquê desse comportamento, né? Por que eu passo de uma região com um certo potencial para uma região com outro potencial, uma outra faixa de potencial, né? Para entender esse comportamento, a gente vai fazer uma análise, né? Antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência, né? Assim, né? Na química analítica quantitativa, né? Mesmo sabendo que na prática a gente não faz nada disso, né, a gente dá uma olhada nas equações que podem estar descrevendo o comportamento do meio. Tá? Então, antes do ponto de equivalência, o sistema, o analito, é composto pelo quê, galera? Íons de ferro 2 que ainda não reagiram, né? Eu tenho ferro 2 e estou pingando o sério 4. Né? Então, antes da reação se completar, antes da equivalência, o que eu tenho ali no analito? Eu tenho ferro 2 que não reagiu ainda, eu tenho ferro 3 que foi formado com titulante, e tenho sério 3 que, né, se formou devido à reação com o ferro 2. A reação é ferro 2 mais sério 4, indo a ferro 3 e sério 3. Tá? Então, antes do ponto de equivalência, eu tenho o par ferro 2, ferro 3 e tenho íons de sério. Né? Assim, as espécies ferro 3 e ferro 2 são o que confere um valor de potencial ao meio. Né? Então, esses valores medidos aqui, antes do ponto de equivalência, né, antes do ponto de inflexão, dizem respeito a um potencial que se desenvolve, né, pelo equilíbrio, né, pela conversão de ferro 3 em ferro 2 em ferro 3. Tá? Então, por isso que eu estou numa mesma faixa de potencial, digamos assim. É por isso que no início, quando eu estava explicando, eu me enrolei um pouco, né? Falar a mesma composição, a mesma situação, né? Ou seja, ao longo desse caminho aqui, né, de adição, eu tenho o mesmo sistema, ferro 2, ferro 3, só que as quantidades estão mudando. Está diminuindo o ferro 2 e está aumentando o ferro 3. Mas eu tenho o mesmo potencial, né, sendo analisado, sendo descrito antes do ponto de equivalência. Tá? E aí, né, aplicando a equação de Nernst, admitindo que o equilíbrio está ocorrendo ali entre ferro 3 e ferro 2, o que eu tenho no meio? Né? A platina, ferro 3, ferro 2, e aqui a referência. E eu estou medindo a diferença de potencial. Então, é essa platina aqui que está respondendo, né, a esse potencial ferro 3, ferro 2, admitindo equilíbrio, ó, ferro 3 mais elétron ferro 2, utilizando a equação de Nernst aproximada, porque eu vou levar em consideração as concentrações e não atividades. Eu tenho que,
né, o potencial do meio, o potencial, né, que está sendo lido para o meio através da platina, é o potencial ferro 3, ferro 2, né? Que a partir da equação de Nernst eu obtenho pela correção do valor padrão, né, por esse termo aqui. RT sobre 1F, no caso SN é 1, LN de ferro 2, ferro 3. Notem que a concentração de ferro 2, eu não sei, é justamente o que eu estou querendo saber, né? A concentração de ferro 3, eu até tenho como saber, porque depende da quantidade de sério 4 adicionado, né? Quando adiciono o sério 4, ele reage com o ferro 2 e forma ferro 3, tem uma proporção estequiométrica. Então, a quantidade de ferro 3 ao longo do tempo, eu até sei. A de ferro 2 eu não sei, tá? Então, para que eu fizesse alguma continha com isso daqui, eu teria que já dar a concentração de ferro 2, o que não faz sentido, porque na prática a gente quer determinar a concentração de ferro 2. Mas, em termos de questão teórica, né, de uma análise didática, né, eu posso fazer como em química analítica é feito. Né? Você já dá a concentração do negócio e vai pedindo as equações. Porém, entendam que na prática isso não faz sentido. Eu não tenho a concentração de ferro 2, é o que eu estou buscando, tá? Mas eu posso dar na prova uma questão assim, né? Faço o gráfico do potencial em função do meio, né? Considerando a concentração do analito tal e a concentração do titulante tal, né? Eu posso pedir isso, mas entendo que na prática isso não é a realidade, tá? Então, antes do ponto de equivalência, eu estou numa mesma região de potencial, porque é o mesmo par, né? De forma oxidada e reduzida, que está conferindo um potencial ao meio, tá? No ponto de equivalência, e no ponto de equivalência, o que eu tenho, gente? Nós temos ferro 3 formados na reação com o titulante, né? O ferro 2 virou ferro 3 com a reação com o sério, né? Nós temos ferro 2, né? Que podem se formar com o ferro 3 se convertendo a ferro 2. Nós temos sério 3, porque o sério 4 virou sério 3 com a reação com o ferro 2. E nós temos sério 4, que pode vir, né, da conversão aí de sério 4 em sério 3. Existe um fio de platina no meio, galera. Né, se tem ferro 3, né, pode acontecer de formar ferro 2. Se tem sério 4, pode formar sério 3. Tem um condutor ali no meio, né, a possibilidade de interconversão entre as espécies. Então, no ponto de equivalência, tem tudo. Né? Tem o ferro 3, praticamente todo o ferro 2 virou ferro 3. Né? Tem o sério 3, praticamente todo o sério 4 virou sério 3. Mas também tem o ferro 2 e o sério 4, né, que voltam a se formar, que podem voltar a se formar devido à presença do condutor ali no meio, tá? Assim, ambos os pares, ferro 3, ferro 2 e sério 4, sério 3, podem ser pensados como capazes de conferir um valor de potencial ao meio, sendo este denominado potencial de equivalência. Vejam o cuidado que eu estou tendo para usar as palavras. Né? Eu tenho uma medida experimental, né, de um potencial em função do titulante. Ok, é o que eu tenho. Né? E eu estou tentando aqui descrever, né, o que pode estar ocorrendo no meio que me leva, né, a um gráfico tipo esse. Né? E aí eu estou entendendo que antes do ponto de equivalência só tem ferro 3 e ferro 2, e no ponto de equivalência pode haver dois pares, né, conferindo um potencial para o meio. Porque eu tenho um potencial aqui. Né? Quando eu monto minha curva de titulação, eu tenho um potencial de equivalência relacionado ao volume de equivalência. Então, esse potencial de equivalência, será que ele vem da onde? Então, a gente está buscando um entendimento a respeito disso. E na equivalência, eu tenho a possibilidade de ter dois pares ali, né, conferindo valores de potencial ao meio. Admitindo que os processos, né, ferro 3, ferro 2 e sério 4 e sério 3 estão em equilíbrio, né, utilizando a equação de Nernst aproximada, temos as seguintes expressões para o potencial de equivalência do meio. Né? Ou eu vou descrever esse potencial de equivalência levando em consideração o par ferro 3, ferro 2, ou eu vou descrever levando em consideração o par sério 4, sério 3. Né? Notem que essas concentrações aqui
são as considerações de equilíbrio, né? Porque eu estou usando a equação de Nernst, e além disso, são as considerações de equivalência, tá? Admitindo o equilíbrio também para a reação entre titulado e titulante, está aqui, ó, essa é a reação entre os íons ferrosos e o sério 4 titulante. Admitindo que ela também esteja em equilíbrio, né, eu finalizo a titulação e deixo o sistema parado. Todo mundo entra em equilíbrio. Os eletrodos entram em equilíbrio e a reação entra em equilíbrio. Ok. Né, quando isso ocorre, né, eu posso, né, concluir que a quantidade de ferro 2 é a mesma que a de sério 4, pela estequiometria da reação. Né? Quando eu cheguei na equivalência, fechei a torneira, eu só tenho ferro 3 e sério 3. Mas aí, se eu deixo o negócio quieto, o equilíbrio pode se estabelecer nos eletrodos e na reação. E aí eu tenho ferro 3 em equilíbrio com ferro 2, sério 3 em equilíbrio com sério 4, né? E, de acordo com a reação, ó, essas quantidades aqui são iguais, né? Quando o ferro 3 reage com sério 3 e volta a ser ferro 2 e sério 4, as quantidades são iguais, é 1 para 1, tá? Então, vou aplicar isso daqui nessas equações maravilhosas aqui, né? Primeiro, eu vou somar, né? E vejam que são artifícios matemáticos que visam, né, ter uma equação que possa corresponder ao valor medido, né? Então, somando os potenciais de equivalência e utilizando a relação entre ferro 4, ferro 2 e sério 4, nós chegamos nessa equação aqui, tá? Então, esse passo a passo vocês podem fazer. Ó, se eu somo, ó, 2 vezes, essa com essa, vai dar 2 vezes potencial de equivalência. Esse com esse, ó, vai somar. O RT, coloca em evidência, enfim, utilizo essa relação aqui. Eu chego, então, nessa equação, né, que descreve o potencial de equivalência medido, tá? Então, eu posso fazer uma comparação entre o valor medido e o valor estimado por essa equação aqui, né? Se a comparação for boa, né, eu posso dizer que, pô, legal, estou no equilíbrio mesmo, a equação de Nernst, né, tá valendo e tal. Geralmente né, geralmente a comparação é boa, tá? Então, no ponto de equivalência, eu tenho o potencial do meio dado por 2 eletrodos, né, tenho um potencial de equivalência, né, e posso estimar o volume de equivalência com base nesse potencial de equivalência. Imaginem que eu tenho uma curva de ajuste dessa curva de titulação. Eu posso fazer, né, pelo valor do potencial de equivalência calculado, uma estimativa do volume de equivalência. É uma possibilidade de questão teórica, né? Após o ponto de equivalência, porque a gente tem, né, ferro 3 formado na reação com sério 4, sério 3 formado na reação com ferro 2, falei ferro 4, né? Ferro 3 formado na reação com sério 4. Sério 3 formado na reação com ferro 2 e sério 4 em excesso. Né? Quando eu passo de equivalência, já não tem mais ferro 2 para reagir. Então, eu fico com sério 4 em excesso. Né? Então, as espécies sério 4 e sério 3 são o que confere um potencial ao meio. Né? E aí, né, eu posso, utilizando a equação de Nernst, dizer que esse potencial, né, é um valor corrigido, né, para o potencial padrão sério 4, sério 3. Então, no início, eu estou numa faixa, né, numa composição ferro 2, ferro 3, e depois eu passo para uma composição sério 4, sério 3. Né? Antes do ponto de equivalência, só a possibilidade de um par de espécies estar gerando um potencial no meio. Após a equivalência também. Né? E no ponto de equivalência, a possibilidade de 2 pares estarem ali, né, conferindo um potencial ao meio. Tá? Mas, em termos práticos, uma vez definido o titulante, eletrodos a serem utilizados, o que a gente faz é apenas um gráfico, né, do valor medido versus volume titulante. E aí, a partir do método da primeira derivada, determina o ponto de equivalência. Tá? Não tem mistério nenhum. Vamos para um exemplo. Considere, antes de eu para o exemplo, alguém não entendeu o objetivo da titulação potenciométrica? Então, entenderam, né? É aplicada a reações de oxirredução, né? Quando eu tenho a possibilidade de uma reação redox entre titulante e titulado, eu posso utilizar um eletrodo de trabalho, um eletrodo de referência,
monitorar o potencial do meio ao longo da adição titulante e determinar a inflexão, que corresponde ao ponto de equivalência da titulação. Tá? Toda vez que eu tiver essa possibilidade, né, se eu tenho um analito e um titulante que permita fazer uma reação de oxirredução com o analito, né? Se eu tenho um eletrodo sensível ao analito, um eletrodo de referência e um voltímetro, eu posso proceder a uma titulação potenciométrica. Considere a titulação potenciométrica de uma amostra de 25 ml contendo íons ferrosos, utilizando uma solução aquosa de dicromato de potássio de concentração meio molar, né, cujo fator de correção é 0,9970. Faça um esquema representativo da titulação, faça um esquema representativo da titulação, qual a reação de titular e titulante, sabendo que a concentração nominal da amostra é 0,2, olha aqui, ó, então já estou dizendo a concentração nominal, né? Eu estimo que seja em torno de 0,2, com a titulação para determinar o valor real da concentração. Determine o volume de equivalência teórico, né? Letra D. Na situação potenciométrica, como se identifica o volume de equivalência, né? Letra E. A partir do volume de equivalência, como se determina a concentração real? Letra F. Escreva as expressões correspondentes às diferenças de potencial observadas entre leitura de referência e indicador antes e após de ponto de equivalência. Tá? Então, bora resolver. Né? Letra A, esquema representativo. Então, estou eu aqui, né, no meu becker, com os 25 ml, é isso? 25 ml de amostra, 25 ml do meu analito, que é uma amostra contendo íons ferro 2. E eu vou fazer a destilação potenciométrica, né? Minha boleta está aqui. Usando, qual é a solução? Dicromato de potássio, uma solução padrão de dicromato de potássio. Então, K2, CR2O7. Essa é a minha solução padrão de concentração meio vezes 0,9970, né? Aqui eu tenho um fator de correção. 0,50 molar é a concentração nominal. A concentração real eu pego pelo fator de correção. O fator de correção é igual a real sobre nominal, né? Então, a real é igual ao fator de correção vezes nominal. Meio vezes 0,9970. Então, eu tenho molaridade meio vezes 0,9970. O volume de equivalência foi dado? Não, né? É justamente o que eu tenho que determinar com a titulação. Né? Poderia ter feito melhor aqui. Ferro 2, molaridade eu não sei, e o volume da amostra é 25 ml. Eu preciso, obviamente, a titulação potenciométrica de um eletrodo de trabalho e um eletrodo de referência. E eu vou medir a diferença de potencial entre eles com a adição de titulante, né? Então, está aqui o trabalho e está aqui a referência. Isso é um esquema representativo da titulação, né? Tenho aqui a amostra, eletrodo de trabalho e referência, voltímetro, né? Avaliando a diferença de potencial entre eles, titulante, tá ok. Essa é a representação esquemática. Está satisfatória. Letra B, qual a reação entre titulado e titulante? Então, vamos ver. Né? Eu tenho ferro 2 e tenho dicromato. Vamos ver o NOx, né? O oxigênio está menos 2. Deixa eu mudar essa cor. Menos 2. Então, esse aqui, né, está menos 14. Isso tem que dar menos 2. Então, aqui está mais 12. Então, o cromo está como mais 6. Né? O cromo não tem para onde ir mais, só pode reduzir. Né? Vou colocar ele indo para cromo 3. Né? Por que eu estou colocando vou colocar? Né? Porque existem vários estados de oxidação para o cromo. Mas essa titulação aqui, eu já sei, quando a gente faz, né, o meio fica bem verde. Né? O cromo 3 se formando. Então,
O dicromato, né, o cromo sai de mais 6 para mais 3, ele reduz, então o ferro tem que oxidar, né? Então, o ferro 2 vai a ferro 3, se oxida, e o cromo mais 6 no dicromato vai a cromo mais 3. Isso aqui é só o início, vamos agora balancear, né? Isso aqui é o início. O ferro tá mole, né? Ferro 2 vai a ferro mais 3 mais elétron. Vamos agora ao dicromato, né? Cr2O7 menos 2 vai a 2 de cromo 3. Primeira coisa que eu vou fazer é balancear os átomos de cromo. 2 e 2. Como é que eu faço o balanço do oxigênio? Método íon elétron. Quem vai falar? Como é que eu faço o balanço aqui do oxigênio? O que eu tenho que fazer após a seta? Adicionar Caio, Osana, Geisa, são os que eu lembro o nome. Mas quem? Arthur, Leonardo, Osana. 7 de água, meu povo, 7 de água. Quando eu ponho 7 de água, eu ajusto o oxigênio, né? Mas ao fazer isso, eu adiciono 14 de hidrogênio. Então, toma 14H+ desse lado aqui. Vamos ver. 2 de cromo, 2 de cromo. 7 de oxigênio, 7 de oxigênio. 14 de hidrogênio, 14. Ok, massa tá ok. Vamos ver carga agora. Eu tenho aqui, antes da seta, vamos para o caretinho azul, 14 positivas, né? Ó, 14 cargas positivas e 2 negativas. Ao todo aqui eu tenho 12 positivas. Após a seta, eu estou com 6 positivas, tá vendo? 2 vezes mais 3. Eu estou com 6 positivas. Logo, eu tenho que colocar 6 negativas aqui para poder balancear essa carga, né? Então, a minha equação vai ficar Cr2O7 menos 2 mais 14Gh mais 6 elétrons indo para 2 de cromo 3 e 7 de água. Com isso, está balanceado. Né? A de cima é a semi-reação anódica de oxidação e a de baixo é a semi-reação catódica de redução. Né? A letra B pediu a reação entre titulante e titulado. Ainda não está completo, porque eu tenho aqui, ó, 6 mols de elétrons e aqui 1, né? Eu preciso multiplicar de cima por 6 também. Né? 6 mols de ferro 2, quando se convertem a 6 mols de ferro 3, geram 6 mols de elétrons. Esses 6 mols de elétrons são absorvidos por 1 mol de dicromato, com 14 mols de hidrogênio, para a formação de 2 mols de cromo 3 e 7 de água. E aí sim, agora eu posso somar e obter, né, a equação iônica essencial, que corresponde à reação entre titulado e titulante. Deixa eu mudar a cor de novo para ficar mais legível aqui. Então, somei. Então, Cr2O7 menos 2 mais 14 de H+, mais 6 de ferro 2, se convertem a 2 de cromo mais 3, mais 7 de água. Deus, que é isso? Mais 6 de ferro 3. Essa é a reação entre titulante de cromato em meio ácido e titulado, íons ferrosos, tá? Letra B. Letra C. Sabendo que a concentração nominal da amostra é 0,2, determine o volume de equivalência teórico, né? Isso eu consigo determinar pela relação estequiométrica entre titulante e titulado. O que eu tenho aqui, ó? Que o número de mols de dicromato necessário é 1/6 do número de mols de ferro presente. Veja aqui, ó. Se eu tiver 6 mols de ferro 2, basta 1 mol de dicromato, né? Para que a reação se complete. Então, o número de mols de cromato
necessário à reação completa é 1/6 do número de mols de ferro 2 presente. Vou escrever isso aqui. Número de mols de CrO2 menos 7 necessário. Necessário a quê? A reação completa. É igual a 1/6 do número de mols de ferro 2 presente, né? Foi dita a concentração nominal. Com isso, né, eu tenho como saber o número de mols teórico de ferro 2 e, com isso, o volume teórico de dicromato, né? Então, molaridade, volume teórico é igual a 1/6 molaridade teórica vezes volume, tá? Qual é a molaridade do dicromato? É 0,99, acho que 70, vezes meio, volume teórico, é o que eu quero saber, igual a 1/6. Molaridade teórica foi dito que é 0,2, né? E o volume da amostra, 25. Com isso, determino o volume teórico em ml, né? Para a minha titulação potenciométrica. Isso é legal, né? Quando a gente está fazendo a titulação, para a gente saber mais ou menos, né? A partir de que ponto a gente deve se preocupar, né? Então, quando eu tenho a concentração teórica, nominal, não exata, né? E eu estou buscando a concentração exata, eu posso fazer esse cálculo de volume teórico, né? Agora, quando eu não sei nada, não tem como, vou ter que ir com cuidado desde o início da titulação. Letra D. Na titulação potenciométrica, como se identifica o volume de equivalência? E aí, como é que se identifica? Como é que eu faço a determinação do volume de equivalência? Átila. Rosana, Geiser. Tem alguém comigo? A minha internet caiu? Não, tá aqui, tá Não, aí. toma aqui. Caiu não, professora, toma aqui. Louvado seja Deus. Então, ó, eu lá medindo o potencial em função do volume. Como é que eu determino o volume de equivalência, meu povo? Basta eu olhar o ponto de inflexão, né? Estou medindo pouco a pouco, daqui a pouco o troço muda, né? Então, no computador, no software lá bonitinho que eu já tenho, eu determino facilmente. Como eu identifico? Pelo ponto de inflexão na curva de titulação. Essa é a resposta da letra D, tá? Letra E. A partir do volume de equivalência, como se determina a concentração real da amostra? É essa continha aqui, né? Eu vou ter o volume de equivalência aqui e vou ter aqui a molaridade real, né? Como se identifica? Pela relação estequiométrica entre titulante e titulado. Essa é a resposta da letra E. Letra F. Escreva as expressões correspondentes às diferenças de potencial observadas entre a referência e o indicador antes e após o ponto de equivalência. Então, vamos lá. Letra F, né, a última. Então, antes do ponto de equivalência, o que eu tenho? Ferro 2 não reagido, ferro 3 formado com a reação do ferro 2 com o dicromato, e nós temos cromo 3, né? Então, antes eu tenho esse par conferindo um potencial ao meio, né? E você já sabe como escrever usando a equação de Nernst aproximada esse potencial do meio. Mas não foi pedido isso na letra F, foi pedido, ó, expressões correspondentes às diferenças de potencial observadas, tá? Isso daqui é o potencial do meio. O potencial observado qual é? O potencial observado é o potencial medido, que pode ser, por exemplo, o potencial do meio menos o potencial do eletrodo de referência. Então, isso daqui, né, é uma estimativa do potencial medido para o meio.
Mas o que eu observo, o que eu meço, na verdade, não é esse valor sozinho, né? Eu meço a diferença entre ele e a referência, por exemplo. Tá? Então, o valor observado, aqui vai ter uma expressão, né? Vai ter a equação de Nernst bonitinha que eu já mostrei para vocês. Isso daqui, qual o valor, professor? É um valor constante, vai depender do eletrodo de referência que eu uso, né? Posso utilizar um eletrodo de referência de prata, cloreto de prata, de calomelano, que são os mais comuns, né? Então, vou ter um valor constante aqui. Mas por que o valor observado muda, professora? Porque o meio muda a sua composição. E mudando a sua composição, o potencial muda. E aí, né, conforme eu vou pingando o titulante, o potencial do meio muda e o valor observado vai mudando. E após? Né? Após o ponto de equivalência, o que a gente tem? Né, a gente vai ter ferro 3, que é o produto da reação, cromo 3, que é produto da reação, e dicromato em excesso, né? Quando acabar o ferro 2, não vai ter com quem o dicromato reagir, vai ter dicromato em excesso. E aí esses dois aqui vão constituir o par, né, que dá um potencial ao meio, né? E aí nós temos aqui pela equação de Nernst aproximada esse ΔE, que fazendo a mesma avaliação aqui, ó, pode ser relacionado com o valor observado, e com isso a gente mata a questão, né, que foi da prova passada. E a gente finaliza o nosso encontro de hoje pedindo a graça e a bênção de Deus para a nossa vida, para os nossos estudos, para as nossas famílias. Tá, gente? Então, assim, era o que eu tinha para falar. Que horas são? 9h30, beleza? 1 hora certinho. E aí agora é estudar o material, ver mais vídeos. Eu quero muito que vocês vejam, gente, o vídeo do eletrodo de vidro, né, que é o eletrodo de pH, e eletrodo de referência, né, porque são coisas que não dá tempo de eu falar, mas que se tivesse no presencial eu ia falar, né, e que vocês podem estudar pelos vídeos que tem no canal, tá? E eu vou, na prova, eu vou mandar questão sobre isso, tá? Mesmo não tendo falado no ao vivo, mas vocês têm o material, então na prova, ó, vai ter questão sobre isso, tá? Então vai ser assim, assista ao vídeo tal e responda tal, tá? Então assim eu vou forçar vocês a verem. Tá bom, gente? Tá bom. Show de bola, professora. Era isso que eu tinha para falar. Né? Um beijo, fiquei com Deus. Querem falar? Fiquei com Deus também. Ninguém quer falar, né? Beleza. Hoje tá bem quietinho todo mundo, né? Pô, eu tô com uma dor no pescoço, gente. Tá chovendo muito aqui, professora. Tá muito frio, né? Misericórdia, Senhor. Jesus. Ainda bem que a gente tem casa, né? Tem cobertor, tem abrigo. Vamos Graças a Deus, é isso pedir aí. pelos que não têm e ajudar, né? Aquilo que for possível pra gente. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Professora, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. professora. Tchau, tchau. Até mais.